Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Maravilha demais podermos contemplar mais um dia que o Senhor nos concede. E hoje eu quero deixar uma mensagem aqui, né, falando da importância da gente aceitar a correção do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, né, que deixou principalmente a palavra dele aqui para nos corrigir de nossos erros, né? Nós somos seres humanos. Se deixar pela nossa carne, a gente erra o tempo todo. Por isso temos que estar lendo a palavra, temos que estar ouvindo pregações, indo à igreja, porque juntando todos esses locais, né, o Espírito Santo toca na gente e a gente consegue ver que estamos errando. Ou às vezes alguém chega para a gente e fala que às vezes o erro é tão bobo que a gente mesmo nem percebe. E a palavra do Senhor nos diz, né, que nós temos que aceitar a correção, porque se aceitamos, né, nós temos mais chance de não errar, porque a pessoa que não aceita a correção dificilmente ela vai conseguir se corrigir sozinha, não tem jeito, né? Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é um canal criado não para substituir as igrejas, nenhum canal de internet pode falar que é para substituir igreja, né? eh, Substituir o templo ali, né, da palavra do Senhor, jamais. Aqui é mais uma fórmula de estarmos ouvindo a palavra do Senhor, mas nós temos que ter nossa comunhão indo ao templo, sim. Nós precisamos, né, ter um pastor ali sobre a nossa vida, temos que ter comunhão com os nossos irmãos, que isso daí nos ajuda na nossa caminhada. Quando alguém tiver com dificuldade, um ajuda o outro, um ora pelo outro, e assim a gente vai vencendo o inimigo, né, que se levanta o tempo todo. Muitas das vezes o inimigo trabalha em equipe, né? Muitas pessoas não querem ir à casa do Senhor achando que ela consegue lutar sozinha, mas saiba que você está lutando, né, contra grandes quantidades de demônios, não é apenas um, né? Então, por isso que é bom a gente estar unido um com o outro em fé, né? Orando, pedindo ao nosso Deus que abra os nossos olhos e assim a gente vai vencendo, né, a batalha do dia a dia, não através da nossa força, mas através da união um do outro, né, colocando tudo nas mãos do Senhor. E hoje eu quero, né, falar essa mensagem, mas quero começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. E peço que nessa leitura, Senhor, desse versículo, que possamos ter entendimento, que seu Espírito Santo toque em cada um de nós, nos dando entendimento da sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então eu quero estar lendo apenas um versículo. Encontrem-se em Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, ó: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Olha bem, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, né? Então, o caminho da vida eterna, né? O caminho que nos leva à salvação para sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus, é daqueles que guardam a correção, né? Nós todos os dias, nós temos que estar sendo corrigidos sim, porque nós temos uma falha. Desde que Eva lá, junto com Adão, pecaram, né? Veio o pecado sobre nós como herança, né? Nós pecamos automaticamente. Não tem como alguém dizer que vem aqui na terra e não peca. Não tem. Então, de tempo em tempo, né, a gente pode acontecer de pecar em alguma coisa até que achamos que nem é pecado. E aí vem a correção, né? Às vezes vamos na igreja e ouvimos ali uma pregação e aquilo ali nos toca, né, demonstrando que estamos errados. Ou então ouvimos uma pregação até na internet mesmo, um vídeo ali, e aquilo ali o Espírito Santo usa para nos tocar. Ou então lendo a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Essa daí é a melhor que tem. Quantas das vezes estamos lendo a Bíblia e passamos a ter entendimento do que é pecado, né, das coisas que são pecado, e aí o Espírito Santo nos toca e a gente acaba tendo que se corrigir, ou sendo corrigido pelo próprio Espírito Santo ou por outras pessoas. Isso daí é bom. As pessoas que aceitam essa correção, né,
estão caminhando no caminho da vida, né, da vida eterna, irão morar com o nosso Deus. Por quê? Aceitaram ser corrigidos, entenderam que são pecadores, né, que todos erram aqui na terra, mas que todos também têm a palavra do Senhor para os corrigir. Então pode ter certeza que esses, né, irão encontrar a vida eterna com o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Senhor ama aqueles que obedecem a sua palavra. Diferente daquelas pessoas que não querem ouvir. Quantas pessoas, né, que batem no peito e se acham bom. Não, eu não erro não, eu não preciso ser corrigido porque eu já vim perfeito. E não é assim. A palavra nos mostra que a gente erra, né, desde pequeno. Pois o próprio Davi, né, ele fala que ele foi concebido em pecado. Então, né, a gente é um ser que desde o momento que nasce, já nasce com pecado. Só que conforme somos pequenos, né, não temos ainda entendimento do que é pecado. Então fazemos até inocentemente. Um exemplo, tem criança que vai lá e bate uma na outra, morde, belisca, faz maldade, quebra a televisão, né? Tudo isso daí já seria um pecado se fosse para uma pessoa adulta. Mas como ela é um ser que ainda não entende as coisas, então isso daí passa batido, né? O nosso Deus não vai castigar uma criança ali, mandá-la para o inferno se ela não vai ter entendimento. Mas nós, depois de adulto, né? Depois de uma certa idade aí, alguns 7, 8, 10 anos, depende muito de criança para criança, já passa a ter entendimento o que é pecado, e aí já passa, né, a entender o que é certo e errado. Até a criança, né, ela tem que ser corrigida. Vê que mesmo ela sendo pequena, os pais já viram para ela e falam que não pode. Tem criança que aceita e não faz mais, tem criança que continua fazendo. E aí qual a tendência dessa criança? É apanhar mais, é ficar de castigo, né? É crescer muitas das vezes dando muito trabalho e quantas das vezes morre até cedo, né? Por quê? Não obedeceu, não aceitou a correção. Quantos jovens, né, que os pais viram para ele e falam, não faz isso, fulano, né? Às vezes um troço bobo, né? Hoje a juventude está com um problema aí muito sério com esse negócio de moto, é, era para ser uma benção e está virando destruição. Porque eles montam nessas motos e acham que isso daí não pode acontecer mal nenhum a eles, nem que eles estão prejudicando os outros. E às vezes os pais estão avisando, fulano, não corre. Daqui a pouco chega alguém lá na casa e fala, diminui a velocidade, fulano está andando demais. E aquela pessoa não aceita a correção. E de repente o que, que acontece? Sofre um acidente, muitos se quebram todo, muitos ficam com alguma deficiência por causa daquilo ali, e muitos morrem. Mas por que não aceitar a correção, né? E tem isso daí para o lado espiritual também. Aquelas pessoas, né, que as pessoas chegam e falam, fulano, você precisa, né, voltar para Cristo, você precisa aceitar Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz que não precisa, ou então nem diz que não precisa, mas também não aceita. E aí qual o problema disso daí? O problema é que quando vier findar o tempo dele aqui na terra, ou se Jesus voltar, infelizmente ele não vai alcançar a salvação. Por quê? Não aceitou a correção. Mas nós que estamos aqui, né, ouvindo a palavra do Senhor, eu acredito que todos, né, creem em Cristo, com certeza, senão não estariam ouvindo aqui. Mas o que eu queria deixar que não basta a gente crer, né? Nós temos que crer e aceitar a palavra dele, né, que é a que nos leva para o caminho da eternidade. O que nos salva, né, é reconhecer que Jesus é o Senhor, né, que ele fez tudo o que fez por amor a cada um de nós e obedecermos a palavra dele. Vai ter certeza que quem tem fé no nosso Senhor Jesus e quem ama Jesus, quem ama Deus, obedece a sua palavra. E se obedece a sua palavra, vão vir muitas das vezes correção e aquela pessoa vai aceitar a correção porque entende que é a palavra de Deus e que precisa ser seguida. Então que nós venhamos entender isso, né, que nós vamos ter vezes que vamos ser corrigidos, sim, mas que nós aceitamos essa correção, entendendo que aqueles que nos corrigem é porque nos amam. Se Deus está nos corrigindo algo, é porque Ele nos ama e sabe que estamos errando e Ele quer que a gente passe a andar no caminho mais certo possível,
né, o caminho que nos leva à salvação através do nosso Senhor Jesus. É essa a mensagem de hoje. Nós não venhamos ser, né, pessoas que não aceitamos a correção, mas que venhamos ser pessoas que aceitamos a correção e passamos a andar, né, cada dia mais em santidade, cada dia se parecendo mais com Cristo, porque não é fácil, sabemos que esse mundo tem muito problema, o inimigo oferece muitas bandejas, e se a gente não vigiar e não aceitar a correção, quando vê a gente está lá perdido no mundo, sem saber nem como voltar para os braços do Senhor. Essa é a mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de obedecermos a sua palavra e aceitar a sua correção. Abençoe cada um que ouve, Senhor, se estiver tendo algum problema na sua vida, precisando ser corrigido, que ele venha entender que é preciso. O abençoe, o guarde e o proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.